Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. Apresentação de resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa CSN. O highlights da empresa. O EBITDA ajustado de mais de 34,5%, comparando o primeiro semestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2024. O caixa líquido de 16,6 bilhões, forte compromisso com a desalavancagem. Já a mineração, excelência operacional, melhor desempenho de produção própria desde 2016. Queda de 10% no custo C1 para 21,2 dólares toneladas, contra 23,5 no primeiro trimestre de 2024. A margem EBITDA ajustada de 45,5%, mais de 8,1 pontos base no segundo trimestre de 2024, comparado com o primeiro trimestre de 2024. Já falando sobre a siderurgia, volume de venda de mais de 1,1 milhões por tonelada, melhor número desde o segundo trimestre de 2022. O preço médio do mercado interno de mais de 1,4%, comparado o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2024. Já o EBITDA ajustado de mais de 38,8%. Já cimentos, recorde de vendas no segundo trimestre de 2024 de 3,6 milhões por tonelada. Receita líquida mais de 14,7%. A margem EBITDA ajustada de 28%, mais de 2,2 pontos percentuais no segundo trimestre de 2024 versus o primeiro trimestre de 2024. Já falando sobre logística, trimestre marcado por maior movimentação e diversificação de cargas. O EBITDA ajustado de mais de 9,2%, quando eu comparo o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2024. Estes são os destaques, os highlights da empresa CSN. O EBITDA ajustado e a margem EBITDA. O EBITDA e a margem ficou o segundo trimestre de 2024 de 2.645.000. O EBITDA ajustado. Já a margem EBITDA ficou de 23,2%. Já a evolução do EBITDA foi o EBITDA do primeiro trimestre de 2024 de 1.966.000. A siderurgia foi de mais de 38,8% em 91 milhões. Já a mineração, 477 milhões. A logística, 35 milhões, correspondendo a mais de 9,2% quando eu comparo o segundo trimestre com o primeiro trimestre de 2024. Já falando sobre a energia, 15 milhões. O cimento, 68 milhões. A eliminação, 24 milhões. Já o EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2024 ficou em 2.645.000, mais de 34,5% de crescimento, quando eu comparo o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2024. O trimestre marcado pela combinação de resultados operacionais mais forte, com recorde na mineração e em cimentos. Recuperação importante da siderurgia, que apresenta os primeiros sinais de melhoria, principalmente quando observamos as perspectivas de volume e preço. Já falando sobre os investimentos, o CAPEX do segundo trimestre de 2024 ficou em 1.356.000, sendo que 734 milhões é a siderurgia, 419 milhões corresponde à mineração e 203 milhões outros. Foram investidos mais de 1.356.000 no segundo trimestre de 2024, um valor de 69% superior ao observado no começo do ano e 36,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. Os destaques para investimentos realizados na siderurgia focam em aumentar a eficiência na aciária e citerização e modernização como um topo da UPV. Já falando de mineração, os investimentos recorrentes para a manutenção de capacidade operacional e avanço nos projetos de expansão, principalmente relacionado ao P15. Este aqui é o canal Pague-se Primeiro, aqui você fica sempre atualizado. Se inscreva no canal e vamos continuar. Falando agora sobre o capital de giro.
O capital de giro da CSN teve uma redução de 74,6% no capital de giro em relação ao primeiro trimestre de 2024. Reflete a queda da linha de fornecedores da companhia, além do aumento das contas a receber e estoques. O segundo semestre de 2024 ficou assim: o capital de giro de 218 milhões no segundo trimestre de 2024, correspondendo os estoques de 9.949, contas a receber de 2.548, os fornecedores menos 12.389 e outros menos 326 milhões. Este é o capital de giro da CSN. O fluxo de caixa ajustado ficou assim: EBITDA ajustado de 2.645, EBITDA controlados em conjunto 330 milhões, a CCL pelos ativos e passivos 894 milhões, já o CAPEX de 1.343 milhões, resultado financeiro de 865 milhões, impostos e de renda 377 milhões, o fluxo de caixa livre ajustado de 1.164 milhões. O fluxo de caixa ajustado no segundo trimestre de 2024 foi negativo em 1.164 milhões, mesmo com forte resultado operacional. Este resultado reflete 1. O consumo de capital de giro em razão do aumento nos estoques e nas linhas de fornecedores. 2. Maior volume de investimento, mais de 71,2% quando comparável com o primeiro trimestre de 2024. 3. Impacto na variação cambial do resultado financeiro. Já a dívida líquida e a alavancagem ficou assim: o aumento da alavancagem no segundo trimestre de 2024 reflete o impacto da variação cambial nas dívidas em dólar, compensando o melhor operacional observado no período. No entanto, a CSN segue firme em seu compromisso de reduzir o seu nível de endividamento e está avançando em projetos que ajudam na reciclagem do capital do grupo. A dívida líquida da empresa ficou em 37 bilhões 156 milhões, sendo que a disponibilidade da empresa foi de 16 bilhões 573. A alavancagem ficou 3,36 vezes. Já o build-up da dívida líquida ficou em, o segundo trimestre de 2024, 37 bilhões 156 milhões, comparado com o primeiro trimestre de 2024, que foi de 33 bilhões 471 milhões, teve um crescimento de mais de 11,1%. FCL de 1 bilhão 164, o adiantamento de 1 bilhão 189, já as variações cambiais de 2 bilhões 260 milhões, já os dividendos minoritários e os juros sobre capital próprios pagos foi de 1 bilhão 230 milhões, a dívida líquida MRS pelos outros ficaram de 260 bilhões. Esta é a dívida e alavancagem. Continuando. Perfil de endividamento. Cronograma de amortização. O segundo trimestre de 2024, os bancos e os mercados de capitais, os valores ficaram assim: a disponibilidade de 16,573 bilhões, sendo que vai se prolongar esse cronograma até 2042, sendo que em 2042 o cronograma de amortização da dívida será de 67 bilhões. Essa posição em 30 de setembro de 2024. A dívida bruta de 53,729 bilhões. Já a dívida líquida é 37 bilhões 156. Já a dívida líquida pelo EBITDA, o UDM, ficou em 3,36 vezes e o prazo médio ficou em 52,25 meses. A CSN segue bastante ativa em seus objetivos de alongamento do prazo de amortização, com foco em operações de longo prazo e no mercado de capitais locais. A CSN segue bastante ativa em seus objetivos de alongamento do prazo de amortização, com foco em operações de longo prazo e no mercado de capitais locais. Entre as principais movimentações do segundo trimestre de 2024, a companhia realizou o pagamento de amortizações do principal e juros de dívida que teriam os seus vencimentos nos anos de 2024 e 2025, sendo que os bancos, a composição da dívida ficou em 37,9%, as debêntures de 23,3% e os bonds de 38,7%.
Já a dívida por moeda ficou BRL, que é o real brasileiro, 36%, e USD, que é o real americano, que é o dólar, de 64%. Siderurgia, performance na siderurgia. O volume de vendas na siderurgia superou a marca de 1,1 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2024, o que sinaliza a normalização da operação e um maior dinamismo do mercado interno. Esse foi o maior volume de vendas totais desde o segundo trimestre de 2022, com crescimento anual de 6,9%. Quando se observa apenas o mercado doméstico, o crescimento foi de 9% no trimestre e 8% contra o segundo trimestre de 2023. O segundo trimestre de 2024, o mercado interno ficou 798 e o mercado externo 326, totalizando um volume de vendas de 1.123 por tonelada, correspondendo a mais de 3,4% de crescimento quando eu comparo o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2024. Esta é a performance na siderurgia. Seguindo para a performance na siderurgia, a receita líquida, performance na siderurgia. O segundo trimestre de 2024 ficou em 5.591, sendo que a receita líquida neste trimestre cresceu 3,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024, como resultado da combinação de um maior volume de vendas com uma melhora no mix de produto. O preço médio do mercado interno aumentou em 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024, aumento de 39% no EBITDA, com a expansão de margem EBITDA de 1,5 pontos percentuais, quando compararmos com o primeiro trimestre de 2024. Os resultados indicam um sinal de retomada gradual da eficiência do segmento, com um ambiente mais positivo em relação à demanda por aço e perspectiva de melhores preços para os próximos meses. Já falando sobre a competitividade na siderurgia, paradas programadas para manutenção na UPV acabaram impactando a produção de placas no segundo trimestre de 2024. Entretanto, o forte crescimento anual já demonstra a normalização da operação. Já o aumento do custo da placa neste trimestre reflete a menor diluição do custo fixo e aumento no câmbio médio no período. Em contrapartida, a performance por tonelada cresceu 34,3%, atingindo 289 por toneladas, devido à retomada do mercado interno com melhoria de preços e volumes, sendo que o segundo trimestre de 2024 ficou 883 mil toneladas, menos de 6,5% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024. Custo da placa do segundo trimestre de 2024 de 3.549,4 por tonelada, já em dólar 704,2. Já a performance por tonelada ficou 289 no segundo trimestre de 2024, correspondendo a mais de 34,4% no primeiro trimestre de 2024, que foi de 215 milhões por tonelada. Já o segundo trimestre de 2023 foi de 520 milhões, menos de 45,1% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024, falando da performance por tonelada. Falando agora sobre a mineração. Já na mineração, o segundo trimestre teve um forte crescimento na produção de minério, reflete a sazonalidade com o período mais seco e o aumento de eficiência na operação. Como a companhia registra o segundo maior volume já produzido na sua história e recorde quando se considera a configuração atual das plantas. Na comparação anual, a queda do volume total de produção se deve exclusivamente ao menor volume de compras de minério de terceiros. O volume de venda atingiu 10.792 toneladas no segundo trimestre de 2024, o que representa um crescimento de 18% quando comparado com o primeiro trimestre de 2024, refletindo toda a melhora operacional registrada na operação, sendo que o volume de vendas de 1.000 por tonelada ficou de 10.792, mais de 18% de crescimento. Já falando sobre a produção, mais a compra de minério, ficou em 10.425 mil por tonelada, um crescimento de mais de 14,2%. Só que a produção, juntando a produção e a compra. A performance teve um crescimento, a mineração, de 19% na receita líquida, e como resultado direto da sazonalidade de operação com o maior volume de embarque no trimestre. Já a receita líquida unitária foi de 58,64 dólares
uma redução de 5,4% em relação ao trimestre anterior, como resultado de trajetórias descentes do preço médio do minério e um maior demérito do produto exportado. Já falando sobre a combinação de vendas mais fortes, com rígido controle de custo, levou a margem EBITDA ajustada para o patamar de 48% no trimestre, com uma expansão de mais de 8,1 pontos percentuais, quando comparado com o primeiro trimestre de 2024, sendo que o EBITDA ajustado e margem EBITDA ficou em 1.590.000, correspondendo a 47,5% de margem EBITDA. Já falando sobre a receita líquida, foi de 3.347.000, sendo que a receita líquida unitária ficou em $58,64. Já a margem EBITDA ajustada de 1.590.000 no segundo trimestre de 2024 e a margem EBITDA 47,5%. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2024 ficou em 1.590.000, sendo que a maioria do resultado, mesmo em um período de queda do preço realizado, é resultado direto da excelência operacional alcançada na companhia, ao combinar um sólido volume de vendas com otimização da rede logística e redução de custos. Além disso, a desvalorização cambial também impactou positivamente o resultado do trimestre. Já falando sobre cimentos, falando sobre a performance em cimento, o segundo trimestre de 2024 foi marcado por mais um recorde de venda, alcançando a marca de 3.608 toneladas de cimentos vendidas, um crescimento de 19,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Já o EBITDA alcançou 346 milhões no segundo trimestre de 2024, com uma margem EBITDA de 28%, um patamar que reflete o sucesso da captura de sinergia, da aquisição e a eficiência da estratégia comercial adotada pela CSN. A receita líquida ficou em 1.238.000 e a margem EBITDA ajustada de 346 milhões no segundo trimestre de 2024, correspondendo a 28% da margem EBITDA. Falando sobre a logística, a performance na logística do segundo trimestre de 2024 foi marcado mais uma vez no segmento de logística. O EBITDA ajustou 9%, quando comparado com o primeiro trimestre de 2024 e 13% em relação ao segundo trimestre de 2023. O segmento de ferrovias tem conseguido alcançar resultados excelentes nos últimos trimestres das limitações de cargas. Já a logística portuária, a companhia tem conseguido aumentar a diversificação de cargas e apresentar resultados bastante sólidos, sendo que a receita líquida, falando sobre a logística, foram no segundo trimestre de 2024 de 839 milhões. Já falando sobre a EBITDA ajustado e a margem EBITDA de 414 milhões no segundo trimestre de 2024, correspondendo a 49,3% de margem EBITDA. ESG da CSN. Os destaques da ação CSN Cimentos é aprovada pela iniciativa Science Based Target SBTi. Já na saúde e segurança do trabalho, menos 12% da taxa de frequência de acidentes. O CAF mais o SAF, próprios e terceiros, com relação a 6 meses de 2023, 1,88. Já a sociedade e diversidade ficou mais 63% de representatividade de mulheres no grupo CSN. Este é o canal Pague-se Primeiro, aqui você fica sempre bem atualizado. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre o número de outras empresas. Peço que maratone o canal, se inscreva no canal, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!